Um, dois. Tá. Ok, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos bem-vindos na primeira sessão do WP3, voltada para a indústria. E nós vamos iniciar essa sessão com a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela turma de engenharia de produção e depois pela turma de design. Então, o primeiro trabalho será voltado para o estudo de caso em logística reversa em uma empresa do Polo Industrial de Manaus, que tem como discentes participantes da equipe a Fernanda, o Carlos Eduardo, o Igor e a Suzana. Temos 10 minutos para a apresentação, seguido de algumas perguntas, tá bom? Boa tarde. Como o professor falou, nosso assunto é um estudo de caso sobre a logística reversa. Então, vamos começar com a introdução, depois a fundamentação teórica, seguida da metodologia, considerações e referências. Atualmente, as questões ambientais vêm tomando uma grande proporção sobre a importância dessas questões. E uma das alternativas que vem surgindo no mercado de trabalho é a logística reversa. Qual é o conceito base da logística reversa? É a gente utilizar algum material, esse material ele vai ser descartado, mas ele vai retornar para a gente. Ele vai retornar para quem fez o material para depois retornar, seja completo, seja parte desse material, volta também para a gente e fica nesse ciclo. Então, as palavras-chave são lógica reversa, reciclagem e matéria-prima. Tá. As justificativas. A primeira justificativa de um estudo de caso sobre logística reversa e também da importância, a primeira é promover a sustentabilidade e possibilita a gestão do produto final na sua vida útil. Então, como eu disse, no final da vida útil do material, muitos materiais são descartados e não tem mais uso, entre aspas. Então, as pessoas descartam incorretamente e esse material não vai ter mais utilização, mas muitos desses materiais ainda podem ser utilizados. Então, o primeiro ponto é esse. E com isso vai reduzir o impacto ambiental, justamente com essa questão da reciclagem. A partir do momento que a gente reutiliza mais, também vai estar tirando menos da natureza. Atende requisitos legais, pois atualmente já existem regulamentações e leis que exigem que algumas empresas realizem logística reversa. Impulsiona a economia circular, que também é outro assunto importante atualmente. E facilita a recuperação de materiais e, como eu disse, vai reduzir a extração dos recursos naturais. Proporciona oportunidade de reduções de custos através da economia de matéria-prima e custos de descarte. E, como eu disse, atualmente as empresas que estão realizando questões ambientais, que estão crescendo essa imagem, estão tendo uma imagem muito boa no mercado de trabalho. Muitas empresas estão tendo mais esse olhar para a sustentabilidade justamente para melhorar a imagem da empresa. E trabalhar com logística reversa é um ponto muito legal para desenvolver isso. Estimula a inovação e oportunidades de mercado a desenvolver novos produtos e modelos de negócios relacionados à sustentabilidade. Então, não só empresas que fazem logística reversa, mas tem muitas pequenos negócios que trabalham, por exemplo, com
não sei se o termo correto é arquitetura de materiais reciclados, fazem objetos com materiais reciclados de decoração, também utilizam da logística reversa para fazer isso. Eles coletam os materiais para retrabalhar eles. Então, o principal objetivo aqui é justamente avaliar a aplicação da logística reversa em uma empresa do PIM e, assim, identificar pontos a serem melhorados, analisando métodos de aplicação da logística reversa justamente nessa empresa. Os pontos específicos é observar o comportamento da empresa e colaboradores em relação à prática da logística reversa, relacionar os métodos utilizados com os de outras empresas e traçar melhorias para facilitar a aplicação da logística reversa. Sobre o conceito, houve uma evolução no conceito e atividades de logística e acabou também surgindo conceitos sobre reciclagem, retorno de materiais, reutilização de materiais e principalmente sobre o descarte correto de resíduos. E tendo um aumento também na competitividade no mercado global, a obsolescência dos produtos foi acelerada, ou seja, a cada ano tem lançamento de celular, então vai se tornando obsoleto aquele celular do ano anterior. E isso aumenta os aterros sanitários, existe muito lixo eletrônico sendo descartado anualmente. Então, a logística reversa ela vai além do ciclo de vida do produto. Ela, após acabar a vida útil desse produto, ele tem que retornar para o seu ponto de origem para que ele seja reaproveitado ou descartado de forma correta. Então, aqui a gente tem um dos conceitos que sempre que a gente pesquisa é o que mais aparece, que é o do leite. Entendemos que a logística reversa como a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes, do retorno de bens de pós-venda e de pós-consumo e ao ciclo de negócios ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos. Bom, e ali a gente tem um dos exemplos da logística reversa, né? Ele vai da indústria, aí ele passa por distribuição, aí vai para o cliente, ele chega no cliente e é coletado, depois ele ocorre a reciclagem ou o descarte, né? E depois volta para a indústria. Boa tarde, eu vou falar sobre os 3 tipos de logística reversa. O primeiro que a gente tem é o pós-consumo, é aquele que é feito depois do material ser utilizado. É o canal que mais crescente nas indústrias que tem. Quando o produto é utilizado pelo consumidor, depois de ele ser utilizado, entra a logística reversa pós-consumo. Ela é muito comum em empresas de pilhas, baterias, eletrônicos e pneus. Ok. A pós-venda, ela é quando o produto não é utilizado. Ou seja, quando eu compro o produto e, por alguma razão, seja eu descontamento com o produto ou quando ele vem errado, ele retorna para a empresa. É muito comum em empresas que praticam e-commerce. O reuso. O reuso ocorre quando já utilizou o produto e vem uma empresa e compra. É comum em livros, a gente vê muito isso em sebo, livro, automóvel, imóveis. Pode passar. Bom, e assim, a logística reversa ela possui um grande significado e importância não só para as empresas e organizações, mas também para a sociedade e principalmente para o meio ambiente. E também é fácil notar que, como o Igor já falou, as empresas que aplicarem a logística reversa, elas vão ter vantagens competitivas, porque elas vão ser mais reconhecidas, vão ter uma credibilidade maior na indústria, né? E, além desse quesito social,
sustentável, etc., também existe uma legislação que obriga algumas empresas a fazerem a logística reversa. E também, com o passar dos anos, ela foi se tornando mais rigoroso, porque hoje em dia os órgãos ambientais ficam monitorando as empresas como que elas tratam do objeto após eles voltar do seu consumidor. E aqui, no artigo 33 da Lei 12.305, de 2010, existe obrigatoriedade para algumas empresas, como as de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, produtos eletrônicos, notebook, celular, etc., produtos comercializados em embalagens plásticas e outros produtos considerando o grau de extensão de impacto ao meio ambiente. Bom, boa tarde. Com relação à metodologia, optou-se por uma abordagem mista, né, qualitativa e quantitativa. Ela foi explorada em algumas etapas. A primeira delas seria a revisão literária, etc. A segunda etapa, planejar o caso e, de fato, a coleta e tratamento desses dados. A terceira etapa seria análise de métodos, análise de resultados e discussões e propostas. Tá? Só um adendo, mais para frente eu vou falar, mas a coleta de dados, por se tratar de uma empresa que a fábrica ela aqui no Polo Industrial de Manaus, ela é responsável pela logística reversa, entretanto, quem faz o gerenciamento desse resíduo é uma indústria em São Paulo. Então, eles fazem toda essa tratativa. E a coleta de dados foi justamente através de entrevistas que tiveram um perfil um pouco mais informal, com algumas perguntas pré-estruturadas para dar um direcionamento à entrevista. E sobre o problema, o principal problema do descarte incorreto de pilhas e baterias é a questão da contaminação do solo e da água, que podem acabar intoxicando os seres humanos. E os componentes presentes, né, nesses produtos, como o chumbo, o cádmio e o mercúrio, eles podem trazer doenças neurológicas e também afetar a condição motora do ser vivo. Sendo bem breve, com relação ao estudo de caso, ele ocorreu numa empresa do Polo Industrial de Manaus, uma empresa de baterias. Os principais produtos são baterias do tipo PB e lítio ferro fosfato, que é a LFP. Essa indústria ela desenvolveu um programa que chamou de Programa Sustentável, em que o principal objetivo seria conscientizar as empresas e pessoas sobre o processo da logística reversa. Ela é estruturada em três principais pilares, que seriam o respeito ao meio ambiente, preocupação com riscos à saúde e atendimento à legislação ambiental. Como que funcionava? Essa empresa ela tem uma série de parcerias com empresas que vão coletar, separar e enviar esse material, e uma parceria também com essa empresa de São Paulo, que é responsável por todo o tratamento desse resíduo. E aí de lá é definido se ele vai voltar para ser utilizado ou o descarte correto. Com relação às dificuldades encontradas, a principal delas é coleta, porque como a logística reversa não é tão conceito tão difundido ao público comum, ele enfrenta essa dificuldade nesse quesito. Outro ponto é considerando os componentes da bateria. São componentes que agridem o meio ambiente muito forte, então tem todo um cuidado, toda uma especificidade com relação à logística e também ao mercado legal. As baterias têm muitos componentes, como o chumbo, por exemplo, que é comercializado legalmente. Benefícios. Sobre os benefícios, a principal delas seria a imagem da empresa, o atendimento à legislação atual e também ao reconhecimento do Pacto da ONU, que são as ODS, né? Desenvolvimento Sustentável, etc. Então, concluindo, a LR, que é a logística reversa, ela é fundamental para a empresa. Ela traz diversos benefícios, como a gente pode falar o reconhecimento nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, durante a coleta é feito um controle rigoroso pela empresa. Após a coleta, o material é enviado para a incineração e é feito com a supervisão de um reciclador homologado.
E, por fim, a gente pode concluir que, com a adesão da lógica reversa, a empresa fortalece a adesão da economia circular e promove a sustentabilidade operacional da empresa. Para finalizar, bem, então, como vocês viram, a lógica reversa é muito importante, não só para as empresas, como para o meio ambiente. Mas, apesar de tudo isso, ainda existem desafios, principalmente com questões de locomoção e acesso aos locais para a coleta de materiais. Mas, como está bem ali, e uma implementação bem sucedida da lógica reversa, ela precisa de comprometimento não só das empresas que utilizam a lógica reversa, mas de todos, principalmente também do governo, indústrias e sociedade, para promover uma gestão mais sustentável da cadeia de suprimentos e uma economia circular eficaz. E é isso. As referências. E é isso. Muito obrigado. Ok, obrigado. Pessoal, perguntas para a equipe? Nada? Nenhum questionamento? Nenhuma... Tá bom? Ok, então. Obrigado. Vamos para o nosso próximo trabalho, que é o trabalho que foi desenvolvido pela Adriele e pela Ana Paula, relacionado à integração ágeis no ambiente de projetos, né, de gestão de projetos. Tudo bem? Com você. Deixa eu só testar aqui. Olá, boa tarde a todos. O nosso projeto tem tema como integração de práticas ágeis, utilizando o Kanban e Scrum na gestão de projetos de desenvolvimento de software, utilizando o TDD, que é Test Driven Developing. Esse aqui é o sumário do nosso trabalho. E, para introduzir, é bom relembrar que as atividades de teste de software elas são muito importantes para garantir a qualidade de um desenvolvimento. Então, esse projeto visou para aquelas empresas que utilizam o sistema cascata e pretendem utilizar o sistema de Scrum e Kanban, uma possibilidade, né? Veio uma possibilidade. O objetivo geral é investigar a integração dessas práticas ágeis, que é o Scrum e o Kanban, o Test Driven Development, que eu vou comentar mais na frente, na gestão de projetos de desenvolvimento de software, visando otimizar o processo de desenvolvimento de um software. Aqui a gestão ágil, ela define como uma abordagem que busca flexibilidade, simplicidade e interações para agregar valor ao produto em si, né, ao software. De metodologias ágeis, a gente tem que elas garantem a melhoria do desempenho e promovem o aprendizado de equipe a partir de um gerenciamento simples e flexível. O Kanban ele é muito antigo, mas é muito utilizado ainda em desenvolvimento de testes de software e, apesar de ser antigo e simples, ele é muito útil. Então, aqui a gente tem como principal objetivo nesse projeto simplificar e acelerar as operações de programação, controle e acompanhamento. E o Scrum ele tem como objetivo definir um framework interativo e incremental em que as atividades são realizadas por 3 papéis importantes, né, que é o Product Owner, o Scrum Master e o time de desenvolvimento, que também contempla o time de QA, né, que é qualidade de software. O teste de software em si significa verificar, por meio de uma execução controlada, o comportamento específico do sistema, do aplicativo, se está funcionando. E o TDD é o processo de execução de um produto para avaliar se ele cumpre com as especificações e se opera corretamente no ambiente para qual ele foi projetado, seja um software, seja um sistema, seja um aplicativo.
Então, aqui a gente tem como metodologia o processo de desenvolvimento com a metodologia ágil. Aqui a gente fez uma linha do tempo de quais artefatos seriam desenvolvidos primeiro. Então, a gente tem aqui como primeiro definir a equipe Scrum, quem vão ser as pessoas que vão trabalhar nesse projeto. Definir o artefato Scrum, quais são os artefatos Scrum que a gente vai usar, quais são os processos que vamos aderir. Definir as cerimônias também, quais serão as cerimônias que serão os pontos chaves para o desenvolvimento. Definir o quadro Kanban. Definir o limite de trabalho, aqui a gente faz uma estimativa de horas de projeto. Definir o cronograma, descrever o TDD, descrever o desenvolvimento de software, codar, né, fazer o código, desenvolver a automação e, por último, fazer a revisão. Então, aqui a gente tem uma matriz de implementação das fases de planejamento e preparação, de desenvolvimento e de revisão e melhoria. Então, a gente fez ali para cada ferramenta que nós estamos utilizando, o Scrum, o Kanban, o TDD e para testes automatizados. Então, a gente separou ali por fases que cada um iria se desenvolver. Aqui são os artefatos Scrum que a gente decidiu utilizar para o projeto. A gente não usou todos. Como a equipe era reduzida, foi um estudo de 2 pessoas, então a gente decidiu reduzir os artefatos. Então, aqui a gente decidiu utilizar o Product Backlogger, a Sprint Plan, a Sprint Backlogger e o incremento do produto. Então, aqui no Product Backlogger é que é elaborado e incluído os itens relacionados ao teste em si, do nosso desenvolvimento, né? E o nosso desenvolvimento que nós escolhemos fazer para utilizar o teste de software para garantir a qualidade é um carrinho de compras, é uma API de um carrinho de compras. Então, a gente adicionou ali como histórias do nosso produto, né? Quais seriam as histórias principais para serem validadas? Então, a gente colocou ali adicionar produto, adicionar desconto, excluir produto e efetuar a compra. Essas vão ser as principais atividades que o nosso sistema vai desenvolver e que precisam ser garantidas. Aqui, a Sprint Plan, a gente planejou os itens que a gente vai ter na nossa história, quais ferramentas a gente vai utilizar, quais linguagens, quanto tempo. E aqui, a sprint em si é o tempo de uso. Enquanto a gente está ali desenvolvendo o software ou desenvolvendo os testes os casos de teste, então a sprint ela vai em andamento, ela é um prazo ali definido. Aqui são as cerimônias Scrum que a gente escolheu. A gente, como era uma equipe reduzida, eu já expliquei, a gente optou por 3 cerimônias. A Sprint Plan, que na Sprint Plan a gente revisa os itens do Product Backlogger relacionados ao nosso desenvolvimento, que é o carrinho de compras, né? O Daily Scrum, que a equipe revisa o progresso diário em relação aos casos de teste. A Sprint Review, que demonstra os incrementos de produtos relacionados aos casos de teste. Então, aqui, na Sprint Plan, a gente geralmente dedica 2 horas de planejamento. A Daily Scrum é uma daily diária, podendo no máximo ter até 10 minutos. E a Sprint Review também geralmente leva 2 horas. Aqui é o nosso quadro Kanban que a gente desenvolveu, juntando as 2 ferramentas Scrum e Kanban. Então, ali a gente tem itens do Kanban tradicional, são o To Do, Doing, Test e Done. E a gente adicionou alguns itens do Scrum, que é ali que a gente tem o Backlog Refinement, a Sprint Planning e a Sprint Review. Aqui é o nosso cronograma, como eu já falei sobre a questão das horas, que a Sprint Plan demora geralmente 2 horas para ser discutida, a Daily Scrum que todos os dias durante a sprint, o tempo de desenvolvimento, a revisão da sprint, que também demora cerca de 2 horas. E aqui, para falar um pouco mais sobre o TDD. O TDD ele trata de desenvolvimento de software onde a codificação das funcionalidades começa a partir da escrita dos testes unitários. Então, para o TDD, primeiro a gente leva o sistema a falhar, para depois a gente descrever casos de teste para ele passar.
Então, aqui a gente tem um ciclo, né, que é red, green e refactor. No red, a gente escreve o teste que irá falhar, então a gente leva a API a falhar. O green, que a gente implementa o suficiente para ela passar. E o refactor, que a gente vai refatorando todo esse processo até que ele esteja com código limpo e que atenda a nossa necessidade, né? Aqui são os casos de uso. O primeiro caso de uso é adicionar o item no carrinho, aplicar desconto e aplicar e confirmar a compra. Aqui são os nossos casos de teste, não dá para ver muito bem. Mas a gente tem ali, nos casos de teste, a gente define os passos do nosso teste, né? Então, como é que a gente vai chegar àquele teste e também para o QA não testar uma outra coisa fora da sprint, fora ali daquele desenvolvimento que a gente definiu para o cliente. Aqui são os casos de teste, os cenários que a gente testou, os resultados esperados e qual foi o resultado que a gente chegou depois de implementar essas ferramentas, né? Então, aqui a gente tem todos aprovados. E esse aqui é o nosso desenvolvimento do front-end do carrinho de compras, né? O Superstore, carrinho de compras. É uma plataforma bem simples, só para testar mesmo. Uma API, ela tem ali desenvolvimento básico de JavaScript. Aqui o desenvolvimento de testes automatizados que foram desenvolvidos com a finalidade de testar o carrinho de compras. Seguindo a metodologia TDD, então a gente escreveu esses testes automatizados para obter o resultado em prol do TDD. Então, os primeiros casos de teste que a gente descreveu foi para levar a API a falha, levar o sistema a falhar, para depois, então, ele passar. Foi desenvolvido numa ideia chamada PyCharm também, que é mais popular na linguagem de Python. E aqui são a cobertura da nossa sprint, né? Então, aqui na sprint a gente reviu a cobertura completa das funcionalidades principais, se elas foram atendidas. Se foi possível ter essa identificação antecipada dos problemas, pensando com o que vai falhar primeiro e depois o que vai passar. O aprimoramento gradativo das funcionalidades, conforme a gente vai vendo pontos que falharam, então a gente vai melhorando ele, tendo um código limpo também. Refatoração orientada por testes e a integração com o fluxo de desenvolvimento, que tem que estar sempre contínuo, né? Tem que ter ali tem sempre que estar o fluxo de desenvolvimento tem sempre que estar conversando com o fluxo de teste. Aqui é o vídeo. Não sei se vou conseguir colocar para vocês. Vai. Professor, será que o senhor consegue colocar? Não está indo o vídeo. Esse aqui é para mostrar como a API funciona. A primeira parte ela vai levar o teste a falhar. Então a gente vai preencher os itens lá no site, aqueles itens que eu comentei de adicionar compra, aplicar desconto, etc. Será que vai?
Pode expandir, por favor. Aqui mostrando a API e ela funcionando. Aqui é para mostrar a nossa API, né, bem simplesinha. Aí, ó, vocês viram? E leva a API a falhar. Então ele diz ali, ele quis preencher o campo sem adicionar nenhum item, então a API retorna que o nome do item tem que ser obrigatório. E aqui diz que o teste passou, porque o meu teste é para ver se vai falhar mesmo. Tem outro. Dá para voltar? É esse. Sim. Esse aqui também. Isso aqui mostra o desenvolvimento da API. E agora a gente vai rodar. Agora a gente vai jogar lá no nosso teste automatizado que a gente colocou. E agora sim, nós vamos testar para ver se todos aqueles itens de caso de teste são atendidos. Esse daqui mostra mais o console aqui mesmo. Não dá para ver, mas aqui diz teste passou e teste passou. Já pode trocar para o próximo. Olha, aí ele adicionou o nome do item, adicionou o item no carrinho, o desconto foi aplicado, aí ele vai finalizar a compra também. Primeiro ele escolhe a forma de pagamento. Confirmando. E o código ali foi gerado. Então, mostrei para vocês o desenvolvimento, como é que ele funciona no front, né? Mostrei também o back-end. Aqui são análise das integrações, ali a parte do desenvolvimento do sistema em si, da nossa API, e o que foi testado dela. Então, aqui no primeiro vídeo lá que eu mostrei, que é o adicionar o item sem nome, que ele leva a falhar. Então, o teste ele vai navegar até a página e ele vai tentar adicionar o item sem o nome. E após ele clicar no botão adicionar o item, a API vai retornar uma mensagem para ele dizendo que o nome do item é obrigatório. Então, esse teste passou e teve sucesso. Aqui é sobre adicionar com o nome. É da mesma coisa, só que dessa parte agora o item tem que passar. Então, ele vai clicar no botão de adicionar item, ele verifica se o item foi corretamente adicionado. E se foi, então ele já passa para a próxima etapa, que é aplicar o desconto, que o teste vai navegar até a página, ele preenche o campo de desconto com 10% e em seguida aparece uma mensagem de alerta também dizendo o desconto de 10% foi aplicado. Então, esse teste também foi considerado bem sucedido. Para confirmar a compra, a mesma coisa, ele clica ali em finalizar compra, então aparece uma outra mensagem de alerta com as opções de pagamento e ele escolhe a opção de pagamento, que é ali o Pix, e então a ação é finalizada. Então, esse teste também foi considerado bem sucedido.
Então, aqui, a análise das integrações do Scrum e Kanban. Qual foi os prós e contras que nós observamos ao desenvolver essa API, juntamente auxiliada desses frameworks? Embora o Kanban, o Scrum e o TDD, eles proporcionem uma abordagem eficaz, é preciso ter muito comprometimento do time também. Então, aqui, como pontos positivos, a gente tem uma gestão visual eficaz, por trazer um código limpo, uma colaboração facilitada pela equipe ser reduzida, uma entrega contínua de valor, porque você está aplicando frameworks ágeis, validação constante das funcionalidades, e como pontos negativos a gente tem possíveis sobrecargas de processo, por ser várias ferramentas envolvidas, né? Uma curva de aprendizagem para a equipe muito grande, por se tratar de vários itens ali que você precisa estudar, então é preciso estar muito por dentro do assunto. Dependência do comprometimento da equipe, a equipe ela tem que ser muito bem comprometida, então você tem que ter profissionais que conheçam a ferramenta e que estejam disponíveis para trabalhar dando exclusividade para ela. E rigidez estrutural das metodologias adotadas. É preciso ter ali um conhecimento maior sobre essas ferramentas para poder o fluxo ser aplicado e obter sucesso. Aqui, o que isso traria de ganhos monetários para empresas que hoje utilizam o sistema cascata e que queiram utilizar a metodologia ágil? Então, a gente tem aqui alguns aspectos, por exemplo, na qualidade de software. Quais seriam os possíveis ganhos? Por exemplo, uma redução dos custos da manutenção e correção de bugs. Evitar que o bug seja detectado somente quando está no cliente, que ele seja detectado antes, na fase ali de desenvolvimento. E assim também vai poupar dinheiro, que é a redução de custos associada à correção de bugs em estágios já avançados do projeto e após o lançamento. Entrega rápida de valor. Quais são os possíveis ganhos? Vai ter uma chegada rápida no mercado, vai estar por dentro ali da atualidade, vai dar tempo de modificar alguma coisa, porque o sistema é ágil. Eficiência da equipe. Vai ter uma redução do tempo ocioso da equipe, por utilizar as ferramentas muito bem. Vai ter uma melhoria de produtividade e eficiência. E possíveis ganhos monetários ali a gente vai ter em redução de custo associado à mão de obra, como, por exemplo, horas extras ou até realocação de projetos, e fazer uma reestimativa de um processo que você já tinha definido. Entrega rápida de valor e adaptabilidade, porque o Scrum ele possui uma maior flexibilidade e adaptabilidade, ele tem uma redução de risco e também melhora a capacidade de inovação e diferenciação. E ali um possível ganho monetário seria a redução dos custos de desenvolvimento de produtos futuros. Então, aqui, por conclusão, a gente chegamos a um ponto comum que todas as ferramentas proporcionaram uma abordagem eficaz para otimizar o processo de desenvolvimento e, através da adoção das abordagens ágeis, foi possível promover a facilidade e a adaptabilidade, que é a proposta que essas abordagens ágeis têm, aumento de transparência no processo de desenvolvimento e uma entrega contínua de valor. Aqui, como sugestões para projetos futuros, a gente deixa para explorar ainda mais as técnicas de teste automatizados, que é algo que ainda está, digamos que, em baixa no mercado. A gente tem muito teste manuais, então seria uma opção explorar mais essa área. Avaliar ferramentas de desenvolvimento de software e estudos sobre implementação de metodologias ágeis, porque, por incrível que pareça, ainda tem empresas que utilizam o sistema cascata ao invés de adotar as metodologias ágeis. E essas são as nossas referências. Aqui os nossos agradecimentos. E obrigada. Ok, parabéns, Adriele. Perguntas para a nossa apresentadora? A sessão está rápida, né? Ninguém quer perguntar nada. Bom, obrigado mais uma vez. Vamos para a próxima equipe. Valdemar, Gláucia, Vanderlei.
Ok, vamos lá. Só apresentar a equipe aqui. A Vanderlei, o Valdemar e a Glócia irão apresentar um estudo de caso dentro de uma empresa de fabricação de lentes para óculos. Boa noite. O nosso estudo é dividido em 4 partes. Eu me chamo Valdemar da Silva Santos, o grupo é composto pela Glócia de Souza Guimarães e a Vanderleia Freitas Bertino e fomos orientados pelo professor Marcelo. Nosso trabalho, como eu já mencionei, é dividido entre introdução, fundamentação teórica, metodologia e resultados e discussões. O nosso trabalho, em resumo, é aplicar a gestão da manutenção em uma empresa do ramo oftalmológico, no Polo Industrial de Manaus, através do cálculo dos tempos de paradas de máquinas, pelo cálculo do MTBF, visando a análise desses dados base um software, o ReliaSoft, e a partir dele elaborar planos de ações concisos que façam com que se elimine essas paradas de máquinas e aumentem a produtividade da empresa. Mas por que a gente escolheu esse tema? A gente sabe hoje que as empresas estão em uma constante, como posso dizer, estão sempre competindo entre si. Então, hoje elas promovem ações que elas consigam antecipar as falhas e promover, antecipar essas falhas e promover mudanças na questão de melhoria na entrega de produtos. Portanto, hoje a gente sabe que devido à pandemia, muitas empresas ainda estão se reestruturando. O próprio Distrito Industrial é um exemplo disso. Ainda estão devendo demanda para o mercado. Portanto, perdas no processo produtivo, atrasos, não são toleráveis. Nosso objetivo principal, pegar os dados das coletas da fábrica de ramo oftalmológico, jogar no software do ReliaSoft e a partir desses dados verificar os tempos de parada de máquina e traçar os planos de ação. E de que forma a gente fez isso? Realizamos a coleta de dados, primeiramente, imputamos esses dados no ReliaSoft e calculamos o MTBF, que é justamente o tempo de parada entre máquinas. Quanto maior o tempo de parada, maior a confiabilidade. Traduzimos esses dados de forma visual através de gráficos para análise da confiabilidade e probabilidade de falha de equipamentos. E, por fim, elaboramos um plano de ação para reduzir o tempo de parada de máquina e aumentar a produtividade da empresa. Mas o que é gestão da manutenção? De acordo com a normativa NBR 5462 de 1994, manutenção são atividades técnicas e administrativas que também podem ter um cunho de supervisão. Uma boa gestão da manutenção dentro de uma empresa se faz necessária porque prevê falhas em equipamentos e, além disso, analisa e melhora os resultados dentro de uma empresa, de forma que se alcance a confiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos no menor custo possível. Temos 3 tipos de manutenção que a gente utilizou na nossa fundamentação teórica. A primeira é a corretiva, que é justamente a tratativa de ações em cima de equipamentos que tenham uma falha, objetivando entregar eles de volta para o processo de forma que eles garantam a sua completa, que eles voltem à configuração habitual. Manutenção preventiva, que que ocorrem em períodos do tempo, ocorrem de forma periódica, em intervalos de tempo determinado. E a preditiva, que é justamente a prevenção de falhas através do monitoramento contínuo, para que se atuem nelas antes que elas ocorram. Mas o que é confiabilidade? É justamente a probabilidade de um item desempenhar sua função requerida em um intervalo de tempo determinado sob condições determinadas de uso. E para a engenharia é uma função que varia entre 0 e 1, onde a gente pode mensurar o sucesso de um projeto industrial. Por fim, o ReliaSoft que a gente utilizou se fez de extrema importância porque, como nos fora dito por Carneiro e Novaes em 2006, a gente pode utilizar um software para justamente diminuir esse tempo de parada de máquinas e aumentar a produtividade da minha empresa. Boa noite. Como modelo de análise, a gente utilizou o Able, porque é o modelo mais conhecido em manutenção para analisar a confiabilidade. Ele permite que a gente analise os tempos entre as falhas de um
determinado produto ou equipamento. Como ferramenta de análise de falhas, a gente utilizou o FEMEA, que para Zambrano, o objetivo do FEMEA é identificar as falhas e propor ações recomendadas para que essas falhas não aconteçam. O modo de falha compreende os elementos causa e efeito. A causa é o motivo pela qual a falha aconteceu e o efeito é a consequência dessa causa. E existem 2 tipos de FEMEA, FEMEA de produto e FEMEA de processo. O FEMEA de produto está relacionado ao desvio padrão, especificações de projeto, e de processo está relacionado ao planejamento das atividades. O FEMEA que a gente utilizou é o de processo. O estudo de caso foi realizado em uma empresa do ramo oftalmológico e a abordagem é mista. A primeira etapa, nós realizamos a coleta de dados de falhas de manutenção corretiva. Na segunda etapa, fizemos o tratamento dos dados e a execução dos testes de aderência para verificar qual seria a distribuição probabilística que se encaixava. E na terceira etapa, fizemos a estimativa da confiabilidade dos equipamentos. Na quarta etapa, fizemos a construção do plano de ação visando o aumento da confiabilidade. E na quinta etapa, fizemos a avaliação dos resultados. Caracterização do processo. O processo acontece em um setor de embalagem e uma linha chamada combo. Ela é composta por 2 máquinas, a MTSF e a MESF. A MESF que possui um subcomponente que é a SATO. O processo inicia no pulmão, com o abastecimento da MTSF, segue para a MTSF, e que faz a identificação das lentes de carimbagem, onde vão constar as informações de tratamento e tipo da lente. Segue para a máquina MESF, que faz a embalagem da lente por meio de ar comprimido, e vai para o componente SATO, que é dentro da MESF, que faz a etiquetagem da lente. E por fim, a lente segue para a última etapa, que é o empacotamento com o operador. Bom, para a coleta de dados, realizamos a coleta de dados no período de entre 7 de 2023 a 1 de 2024. E isso foi coletado do software que atua como banco de dados da empresa de estudo em questão, denominado COSBIN. Após a coleta de dados, realizamos a padronização e tratamento desses dados, de forma a apresentá-los em uma sequência de horas de parada, para possibilitar a intervenção do software nesses dados, de modo que fosse possível determinar a distribuição que melhor se adequa ao comportamento dessas falhas, que no caso foi a distribuição de Wavell. Com a distribuição determinada, o software nos devolve um relatório que contém os valores de eta e beta, que correspondem à vida útil do equipamento e ao fator de forma da curva da taxa de falhas, no caso. Com a distribuição determinada, nós podemos plotar gráficos que demonstrem o comportamento dessas falhas ao longo do tempo. E com o gráfico de linha de falhas ao longo do tempo, podemos observar que, no decorrer que o tempo vai passando, o intervalo entre as falhas vai diminuindo, ou seja, a confiabilidade dessas máquinas está sendo reduzida. Para estimar essa confiabilidade, podemos utilizar 2 métodos, que é a calculadora do software, o QCP, e nela podemos calcular a confiabilidade para horas exatas. Ao calcular, o software nos devolve um relatório que contém o limite superior e inferior, bem como o valor da confiabilidade para aquela hora do equipamento. Podemos ver também essa questão de confiabilidade ao longo do tempo e a probabilidade de falha com os gráficos de probabilidade de falha versus tempo e confiabilidade de falha versus tempo, que trabalharão como um complemento, cada um vai complementar o outro. Por exemplo, em 4.000 horas, podemos observar que a probabilidade de falha é basicamente 100%, enquanto a confiabilidade caiu para 0. Observando todo esse comportamento, podemos entender que verificamos quais são as falhas que mais se repetem.
E, no caso, para as duas máquinas, seria o mau funcionamento do equipamento e o ajuste e correção. E o que se encaixaria quais seriam essas falhas, nessas duas categorias? E quais são essas causas, seus efeitos, quais ações podemos recomendar? Para determinar isso, utilizamos a ferramenta FEMEA. E ela funciona da seguinte forma. Para iniciar-se com a função, por exemplo, para a MESF, a função dela é a etiquetagem e a embalagem da lente. A falha que pode ocorrer é a não etiquetagem do cartucho. O efeito, não haverá identificação do tipo de lente que está nela e qual os lados, qual o tratamento que está nela. A causa seria a programação incorreta da SATO. O controle que podemos propor seria um checklist de inspeção a cada setup da programação da SATO, setup de produto no caso. E a ação que podemos recomendar seria treinar os operadores para a programação e criar um documento que contém os parâmetros padrões para cada produto. E segue para outra falha. Outra falha que pode apresentar seria a não embalagem da lente, o que causaria um impacto no processo, ele não seria finalizado. A causa seria o campus com um defeito, e o campus, no caso, é a caixinha onde é colocado as lentes. Uma forma de controle desse defeito seria um checklist de verificação por amostragem, onde seria verificado todos os campos a cada caixa aberta. A ação recomendada seria criar um teste de qualidade para cada lote de campos e criar uma verificação a cada início de turno dos campos. Outra causa desse mesmo defeito de não embalagem da lente seria o magazine com defeito. E o controle que seria proposto seria o checklist mensal de detecção das falhas que poderiam acontecer no magazine, bem como as ações recomendadas seria criar um plano de manutenção para o magazine e criar um documento com os pontos que deveriam ser verificados a cada início de turno. E para isso segue o FEMEA da MISF, que seria começando iniciando com a função, a falha, o efeito que essa falha causa, a causa dessa falha, o controle recomendado, bem como a ação recomendada para reduzir o impacto dessa falha no nosso processo. E, por fim, concluímos que os objetivos do projeto foram alcançados porque nós conseguimos identificar as falhas, as causas raízes por meio do FEMEA, conseguimos propor um plano de ação para o aumento da confiabilidade das máquinas e conseguimos propor um plano de ação também para aumento do tempo entre paradas de máquinas, o que significa que o tempo que o processo ficará parado será menor. E nós agradecemos ao Projeto Super, à Samsung, pelo apoio financeiro e pela oportunidade nos dada, ao FAM e à Faculdade de Tecnologia pela infraestrutura e ao professor orientador Marcelo pela orientação dada ao longo do projeto. Obrigada. Ok, pessoal, parabéns pela apresentação. Tem alguns detalhes que a gente pode depois conversar mais, tá bom? Deixo a sessão aberta para algumas perguntas, se vocês quiserem fazer. Ok, vamos lá. Obrigado pela apresentação. Até a próxima. O próximo trabalho também está relacionado à aplicação dentro de uma organização voltado para a semi-automatização de um processo. E a equipe que vai defender esse trabalho é a Letícia, o Pedro e o Ramon. Com vocês. Boa noite. O nosso trabalho ele fala sobre a implementação de uma máquina de parafuso semiautomática para melhorar o balanceamento de uma linha de produção de televisão. Aqui temos o nosso sumário. A introdução do nosso trabalho. Então, o presente trabalho optou-se por
fazer uma proposta de implementação de uma máquina de parafusos semiautomática que visa balancear o processo de uma linha de produção. E o principal foco foi na redução de custos. Aqui contextualizando a empresa em estudo, é uma multinacional de produção de televisores e monitores. A fábrica possui 4 linhas apenas para a fabricação de TV. A parte da problemática é aumento de custo, devido à ativação de 4 linhas no segundo turno. Isso para atender a alta demanda. O nosso objetivo geral é otimizar esse processo de montagem das linhas de TV. E o nosso objetivo específico é fazer esse estudo de processos, realizar uma cronoanálise e identificar os postos NECs, que são os gargalos, e propor pontos de melhorias. Nossa fundamentação teórica, nós destacamos 2 pontos, que vem ser a cronoanálise e o balanceamento de processos. A cronoanálise é uma ferramenta da qualidade que visa, vamos dizer, acompanhar as atividades do processo, identificando gargalos, perdas e também propor melhorias. E o balanceamento de processos é basicamente o reflexo da cronoanálise, que vem ser harmonizar a produção com a demanda. Aqui é a nossa metodologia. Para a elaboração dessa metodologia, nós utilizamos a revisão de literatura junto com um estudo de caráter exploratório que visa, pela abordagem quantitativa, efetuar o balanceamento desse processo da linha de produção. Aqui nós já temos a nossa parte de análise, resultados e as discussões. Após vários direcionamentos, o nosso objetivo é aumentar a capacidade de pelo menos 2 linhas. Para isso, a gente tem que identificar qual turno devemos atacar. A gente fez várias análises e levamos em consideração a mão de obra e o valor da mão de obra e a quantidade de horas trabalhadas. Então, vimos que o segundo turno tem um valor maior que tem maior impacto financeiramente para essa empresa. Aqui temos o nosso indicador de produtividade do segundo turno e vemos que a linha A1 e A3 são as que têm menor produtividade. Então, nessa que vamos atacar. Boa tarde. Entendemos que é a linha 1 e a 3 que vão ser utilizadas no nosso estudo. Mas primeiro vamos verificar o porquê. Para entender isso, nós fizemos uma análise de previsão do nosso período de alta temporada da indústria, onde nós temos uma demanda maior, que é onde a linha vai ser mais puxada para ocorrer tudo certo. De acordo com o nosso gráfico, podemos enxergar que os meses ali de maio, junho e julho são os meses disparados que nós temos a maior demanda. Logo, será o nosso tempo de estudo. E de acordo com, como foi mencionado, nós temos 4 linhas de televisor, cada um com um aspecto diferente, com tamanhos de TVs diferentes. A linha A1 de 32 a 55 polegadas, a A2 de 32 a 50 polegadas, a linha A3 de 50 a 65 polegadas e a A4 com os maiores televisores de 65 a 86 polegadas. Foi definido pela empresa 3 indicadores. Como demonstrado na análise, a linha 1 e a 3 foram as que tiveram nossos piores desempenhos de longe. As linhas 2 e 4 tiveram desempenhos por vezes maiores do que 100%. Então podemos entender que realmente são as linhas que têm que ser melhoradas. A partir daqui temos a análise da linha A1. Foi feita uma análise do takt time da linha 1 e temos como média de 7,3 segundos. Mas vamos partir da ideia que nós temos que acertar no local onde vai ser melhorado. A partir da análise final,
temos que o posto 11 é o nosso gargalo, aumentando o tax time para 8,8 segundos, tendo um aumento na média de 22%. Assim como na análise da linha A3, que foi feito o tax time geral de 8 segundos, e o posto 10 sendo o nosso gargalo, passando para 9 segundos, tendo um aumento de 13% na média. Antes de falar do como foi resolvido, eu acho justo mencionar outra ideia que passou na nossa mente de resolução. Porque o posto 11 e o posto 10 têm uma característica específica. São ambos postos de parafuso, que é um posto muito específico, não tem como você misturar com outro posto para tentar fazer com que ele se resolva de uma forma melhor. Aqui vamos apresentar a nossa forma de resolução. Bom, como o Pedro explicou qual é o nosso problema, a gente vai apresentar agora o nosso plano de ação, o que a gente fez para melhorar o balanceamento da linha dessa empresa. Bom, como ele explicou, nas linhas, o nosso ponto NEC é os pontos de parafusação. E eles utilizam esse parafuso que é manual, né, onde o operador precisa colocar o parafuso manual e inserir no produto. Né? Então, para a gente ter uma proposta de melhoria, a gente buscou em outros lugares como é feito essa atividade. Diante disso, a gente entrou que outro subsidiário de outro local dessa empresa fornece essa atividade de outra forma, fazendo a parafusação semiautomática, aonde a gente poderia implementar na nossa empresa. Então, diante disso, a nossa empresa forneceu para a gente um investimento para que a gente pudesse utilizar. E depois dessa como eu posso explicar, dessa direção para a gente fez várias pesquisas e achou 2 fornecedores que poderiam fornecer essa parafusadeira semiautomática, onde o primeiro fornecedor era um fornecedor local, ele conseguiria entregar para a gente num prazo de 3 meses, mas o valor era de 55 cada uma. Mas a gente pesquisou também outro fornecedor, que era um fornecedor internacional, e ele ofereceu para a gente um valor de 49, mas o tempo de entrega dele era maior. Mas como a gente queria quantidade, então a gente escolheu o fornecedor 2, que a gente conseguiria comprar 4 dela e colocar 2 em cada linha. Se a gente escolhesse o fornecedor 1, a gente só conseguiria comprar 3 com o valor que a gente tinha recebido. Então, disso, a gente escolheu o fornecedor 2 e, a partir disso, a gente escolheu aonde essa máquina seria implementada na linha, como ela é antes, ela é manual, ela literalmente só a parafusadeira, e aqui ela tem uma máquina que dispensa o parafuso, então o operador não ia precisar mais fazer atividade de colocar o parafuso na parafusadeira, só de incluir no produto. Então, a partir disso, a gente fez novamente o balanceamento da linha, colocando cada parafusadeira nos postos, né, que o Pedro apresentou. E então, o tech time, que antes dessa linha era de 8,8, ele acabou diminuindo para 7,3, tendo um ganho de 17% de produção diária para essa linha. E na linha 3 também é a mesma coisa, a gente colocou cada parafusadeira em um posto NEC, onde antes era 9 segundos o tech time, e diminuiu para 7,2. Então a gente ganhou 20% de melhoria no balanceamento, só com balanceamento e a inclusão das parafusadeiras na linha. Bom, diante disso a gente consegue definir, concluir que com balanceamento, antes que a produção da linha 1 era de 3.136, a gente teve um ganho para 3.739 por dia, tendo um aumento das 2 linhas em média de 15%, que com esse ganho diário, no mês, a gente conseguiria diminuir a desativação dessas 2 linhas no segundo turno. Né? A gente ganharia, diminuiria a mão de obra, que é o intuito da empresa, diminuir custos, e com 3 meses, né, dessa linha desativada, a gente conseguiria ter esse ganho para a empresa de 36 mil.
que é o custo dos 25 operadores de cada linha que a gente iria não contratar nessa época do ano. E a nossa conclusão, que com o apoio de todos os setores da empresa, a gente conseguiu aumentar a produtividade dessa linha, dessa empresa, com o pH que antes era 407, que a gente conseguiria fazer por hora, aumentou para 471, aumentando 20% a capacidade de produção dessa empresa. Não sei as nossas referências e finalizou. Bom, parabéns. Perguntas? Pode perguntar. Ira? Tranquilo? Pronto. Bom, pessoal, parabéns pela apresentação e pelos resultados alcançados, tudo bem? Então, vamos lá, até a próxima. O próximo trabalho, ele aborda a temática de economia circular e vai ser apresentado pelo Marcos, pela Larissa e pela Tailândia. Boa noite, noite. Nosso artigo tem como título Economia Circular em Empresas de Segmentos Distintos. Os discentes o Marcos Lamenha, Larissa Cohen e eu, Tailândia Pereira. Nosso orientador é o professor Marcelo Oliveira. Para apresentar nosso artigo, vamos passar pela introdução, fundamentação teórica, metodologia, análise, resultados de discussão e as referências. O tema base do nosso artigo é a economia circular. A economia circular ela visa otimizar o uso de recursos naturais e, dessa forma, a gente adotou como objeto de estudo 3 empresas, sendo uma do setor comercial e 2 industrial. Então, qual foi o nosso foco? A gente estudou quais práticas sustentáveis elas já praticam hoje e desenvolveu novas propostas de novas ações sustentáveis. Para dar continuidade, vou passar para o meu colega. Boa noite. Então, como justificativa, temos que as empresas elas têm benefícios significativos com a economia circular. E o uso da economia circular vai trazer recursos e geração de resíduos. Levando esse ponto para a sustentabilidade ambiental, a economia circular visa a redução de resíduos e a preservação dos recursos. E assim vai utilizar o reuso de materiais e além da reciclagem de outros materiais. Vai melhorar ainda mais a eficiência das empresas e, com isso, visando a utilização de práticas circulares. Como objetivo principal é estudar o perfil dessas empresas, são 3 empresas. A primeira do setor automobilístico, a segunda do segmento eletrônico e a terceira um comércio local. Como objetivos específicos temos 3, onde o primeiro é avaliar o perfil atual dessas empresas, como elas estão atuando com a economia circular nos dias de hoje. O segundo é identificar as oportunidades para essas empresas de melhorias e falar para elas essas oportunidades. E, por fim, desenvolver alguma proposta. Na fundamentação teórica, temos a sustentabilidade empresarial, que consiste em auxiliar essas empresas na questão da economia circular, como pode promover essas práticas que a economia circular ela nos diz. Já sendo a economia própria circular, consiste na gestão eficiente, onde os recursos vão ser utilizados mais específicos e em mais alto nível para usar esses produtos. E, no final, a cadeia de valor sustentável, onde os aspectos social e ambiental estão sendo cada vez mais integrados nas empresas, não somente nessas, mas em todas as empresas que
que estão no mercado hoje. Na metodologia, adotamos uma abordagem mista, somado a um estudo de caso, separados em 5 etapas. Na primeira etapa, a revisão bibliográfica. Na segunda etapa, o planejamento de um formulário, onde foi enviado para pessoas que trabalham nessas empresas, e elas responderam esse formulário. Na terceira etapa, coleta e o tratamento desses dados, que foi após a resposta das pessoas. Fizemos uma coleta e tratamos esses dados. Na quarta etapa foi a análise da situação atual, como elas estão utilizando a economia circular nos dias de hoje. E a última etapa, a etapa 5, a discussão e a proposta. Boa noite a todos. Eu vou dar início na primeira empresa, né, do estudo. No caso, é o setor de eletroeletrônico. Aí, a análise dessa empresa. Como características, essa empresa, né, setor eletroeletrônico, ela tem uma quantidade de colaboradores acima de 1.000, possui um departamento de gestão voltado para essas práticas ambientais e tem mais de 14 anos aqui no Polo Industrial de Manaus. Como práticas, essa empresa já apresenta, né, algumas voltadas à sustentabilidade, que no caso são a gestão de resíduos de classe 1 e 2. Também tem o uso de fontes renováveis, a reutilização de insumos no processo. E como oportunidades, a gente evidenciou, né, que tem a reciclagem de produtos e componentes por meio da coleta e segregação e que gera oportunidade de negócio, que é o que a empresa já pratica atualmente. E como sugestão, né, a gente observou que pode se implementar nessa empresa uma logística reversa para componentes eletrônicos que já são integrados em placas SMD. No caso dessas placas SMD que são defeituosas, né, que são scraps no caso. Aí aqui, né, no caso de gestão de resíduos, que a empresa já faz essa segregação e recicla. De classe 1, né, a gente faz lá borra de solda, produtos químicos, óleo lubrificante e tintas. De classe 2, a gente tem ali papelão, plástico, sucatas ferrosas e metais, que no caso entra também placas, né? No caso, o único destino da placa seria essa venda para sucata, não tem outra prática que faz. Aí aqui eu trouxe uma representação dessa borra de solda, como eles fazem essa prática sustentável, que é uma recuperação dessa borra. A gente trouxe um vídeo também. Aí, no caso, é a própria máquina de solda, né, onde é gerada essa borra e todo dia é retirada da máquina. E quando chega no final do mês, geralmente a gente já tem lá o balde cheio e a gente consegue repassar isso para o próprio fornecedor. E desse material, dessa borra, ele consegue reaproveitar até 75% e essa solda ela volta em forma de barras, né, para ser usada novamente no processo. Aí aqui é como acontece essa recuperação, né, da borra. No caso ali a gente tem no passo 1 a coleta da borra da máquina, o passo 2 seria a separação e filtragem, o passo 3, recuperação de metais e por fim o refino e purificação. Já existem máquinas, como vocês podem ver aí no vídeo, que fazem essa recuperação, mas geralmente não só na empresa em estudo, as outras também, geralmente elas mandam para o próprio fornecedor, né? Então, o fornecedor fica responsável por fazer isso, já que eles também fornecem a própria barras para a gente. Aí, com relação à gestão de resíduos, trouxe uma representação só do papelão, né, e ali do plástico. E eles são coletados ali durante o processo produtivo e depois levados para o container, que são de empresas terceirizadas que fazem essa reciclagem. Aí, no caso aqui, já é a proposta, né, que a gente trouxe ali voltadas para as placas SMT defeituosas. No caso, o fluxo, aplicando essa prática, ficaria a matéria-prima em primeiro ali,
Aí iria para a indústria, produto acabado, resíduo, descarte, e ali na coleta e seleção é onde acontece essa segregação de placas que são selecionadas, que a gente conseguiria reaproveitar componentes já aplicados. Aí aqui é o passo a passo, né, de como aconteceria de fato essa aplicação. No caso ali a gente precisaria limpar o componente, em seguida aplicar o fluxo de solda, na terceira etapa ali a gente usaria o ferro de solda e mais uma borra de baixa fusão para aplicar em cima daquele componente que já está soldado, e por fim, fazendo toda essa aplicação, a gente conseguiria ali remover aquele componente e depois limpar, né, e reutilizar em outra placa. Retornando, vou apresentar para vocês a empresa 2. Diferente da primeira e da terceira, a empresa 2 ela é do setor comercial. Então, é um mercado de bairro que vende comida, bebida e produtos diversos. O perfil dela, a gente entende que é uma empresa que está ainda na primeira fase de crescimento. Então, é uma empresa que está na fase ali de sobrevivência no mercado. E apesar de normalmente essas empresas não terem um foco na sustentabilidade, essa empresa ela já realiza uma prática que é a de coleta, reciclagem de resíduos de classe 2, como a Larissa já mencionou. E apesar, ela utiliza essa reciclagem para dar um retorno financeiro, ela tenta revender uma parte, e a parte que ela não consegue revender, ela faz um descarte de forma incorreta, porque é uma prática ainda que eles não têm muita informação. E, como sugestão, a gente já aborda uma melhoria nessa prática. E uma segunda prática que eles já realizam é a venda a granel, que aí, no caso, eles vendem o tanto que o cliente pede. Aí a gente já aperta no ponto do consumo consciente. Então, aqui a gente tem um croquis da empresa. Deixa eu ver aqui. A gente tem a loja, a sala de estoque e aqui a garagem. Então, como é que eles fazem hoje? Durante as atividades, eles colocam aqui na garagem qualquer resíduo que seja de papel, metal ou vidro. E esse armazenamento, ele não tem um planejamento. Então, onde tem espaço, eles vão colocando ali. E aí, quando o volume ele já começa a incomodar, aí eles dão o descarte desse material, ou vendendo ou descartando mesmo. Então, a primeira proposta é reunir em uma ficha as informações para o despacho. Então, no caso, seria adicionar em um local só os pontos de descarte correto, que seria viável para a empresa, e também reunir nessa ficha as empresas que compram esse material. Então, reunir informações sobre ela, o endereço, que tipo de material eles compram, por quanto eles compram, então, informações de contato, tudo isso, toda essa base já estaria em um local só para um melhor planejamento. E também, de complemento, a gente também incentivou o uso de lixeiras seletivas. Então, teria um local na fachada para o uso da clientela e também um local na garagem. Só que dessa vez em um local fixo. O armazenamento aqui na garagem, o material já estaria pronto para o despacho. A segunda proposta é de compostagem, porque mercado, restaurante, eles têm um grande desafio de controlar a perda de alimentos. Então, a compostagem, principalmente para o nível de demanda que tem esse mercado, ele seria uma compostagem doméstica. Então, não é algo que iria tomar muito espaço, muito tempo, ou tem um incentivo muito alto. Então, a gente iria reverter aquela perda do alimento em um adubo ecológico. E
A terceira proposta, ela já é uma proposta mais trabalhada e mais... ela tem um investimento alto, que é a implantação de um sistema fotovoltaico. Então, no caso, uma grande reclamação do proprietário é que uma grande parte do custo da empresa é com energia. Então, aí a gente vem com a solução da energia solar. Então, a gente realizou o estudo técnico, né, para entender quantas placas seriam necessárias, que tipo de bateria seria utilizada, que tipo de inversor a gente iria utilizar. Então, a gente fez o levantamento de todos os recursos e a gente chegou no investimento, que seria ali quase 48.200. Não é um valor pequeno para um microempreendedor. Não é algo fácil de ser, não é uma escolha fácil, né? Mas, fazendo o estudo do payback, a gente vê que esse investimento ele iria retornar em 15 anos. E, além disso, uma informação extra é que a empresa em si, ela fica no mesmo local que a residência do proprietário. Então, seria um investimento duplo. Seria tanto para o comércio quanto para a casa dele. Então, a gente reuniu essas 3 propostas e, caso ele queira dar andamento nessa terceira proposta, seria necessário fazer uma análise um estudo de viabilidade. A terceira empresa no setor automobilístico, uma multinacional aqui do Polo Industrial de Manaus, onde as características dela é o mercado de 2 rodas, onde tem mais de 1.000 colaboradores na empresa, possui o departamento de gestão ambiental, mas é composta por abaixo de 10 colaboradores e atua há quase 40 anos aqui em Manaus. Com as práticas tem a gestão de resíduo de classe 2, como a nossa amiga Larissa falou anteriormente, a reutilização de insumos dos processos produtivos de vários setores, o uso de fontes renováveis, como a energia solar, e a elaboração de ações que aumente o ciclo da vida útil do produto. Existem várias máquinas, vários produtos que há incentivos para aumentar ainda mais essa vida útil, para ficar ainda mais eficiente e melhorar para o cliente. Então, como oportunidade, tem o desenvolvimento de tecnologia de propulsão alternativa, visto que, se formos ver nos carros, a gente tem a combustão de combustível, o carro elétrico e o carro híbrido. Já é uma realidade da gente hoje. Só que quando a gente vai ver nas motocicletas, só temos de combustão a combustível. Então, por que não uma motocicleta elétrica ou híbrida? Uma oportunidade que a empresa possa ter. A empresa tem diversos setores, como usinagem, solda, pintura, montagem, entre outros. Então, para o setor da pintura e acabamento, utiliza-se muita tinta. E a tinta é um produto químico que pode ser nocivo à saúde, dependendo da tinta que for ser utilizada. Então, por que não uma oportunidade de melhorar nesse produto, para ser ainda melhor, ter uma eficácia melhor e melhorar para os colaboradores desse setor, que seriam diminuir um dos riscos que possui na empresa. E, por fim, a parceria com a Universidade e Centro de Pesquisa. A Universidade e Centro de Pesquisas é o futuro para inovações tecnológicas. Então, como sugestão de propostas, tem o marketing verde, a comunicação transparente, que com o marketing verde, ainda mais melhorando, fazendo uma economia circular, tendo a sustentabilidade, vai atuar em um dos valores da empresa, a satisfação do cliente. Então, ter essa comunicação transparente sobre o marketing, por que não fazer, né? E, além disso, o desenvolvimento de produtos integrados, o avanço da tecnologia hoje está na nossa vista, então, pegar isso da universidade, de centros de pesquisas e trazer para dentro da empresa
para melhorar ainda mais. E, por fim, a colaboração ampliada com o setor acadêmico, como eu já falei anteriormente, chegar nas universidades, na federal, na pública, na particular, e fazer um acordo. Os agradecimentos ao UFAM, à Samsung pelo projeto Super, ao nosso professor orientador Marcelo. Aqui estão algumas referências da gente. Muito obrigado. Ok, pessoal, parabéns. Perguntas para a equipe? Não? Vocês se empolgaram, hein? Ok, vamos lá para o próximo trabalho. Agora a turma de design vai apresentar os seus resultados. Tudo bem? Só um momento, só para apresentar vocês, tá bom? Bom, a próxima equipe é a equipe liderada pelo professor João Caldas, que é o tutor de vocês, né? Sejam todos bem-vindos. Ana Carolina, Ana Luísa, Lívia vão apresentar o trabalho intitulado Estudo para Melhoria de Comunicação entre Deficientes Auditivos e Ouvintes. Com vocês. Como já citado, nosso estudo é sobre a melhoria da comunicação entre deficientes auditivos e ouvintes, uma proposta de criação de telas para a app de interação. Inicialmente, nós começamos o desenvolvimento desse projeto se baseando em uma revisão sistemática da literatura desenvolvida pela nossa equipe, onde nós buscamos compreender que tipo de tecnologias estão sendo desenvolvidas e utilizadas para tornar mais acessível e facilitado o cotidiano de usuários com deficiência auditiva. Após isso, nós iniciamos a etapa projetual e nesse projeto nós utilizamos a metodologia do Design Thinking, onde é dividido em 5 etapas, onde inicialmente nós empatizamos, entendemos as dores do usuário, as suas necessidades e o que ele precisa. Após isso, nós entendemos o problema, então a partir disso nós definimos objetivos e metas que nós queremos atingir e solucionar. Após isso, nós idealizamos, então nós propomos soluções para o problema, soluções para o problema que nós definimos na etapa anterior. Após isso, nós pegamos a idealização que nós desenvolvemos e prototipamos ela, e após isso nós testamos. Bom, o objetivo do nosso projeto é permitir e facilitar a comunicação entre os ouvintes e surdos, através de uma comunicação em Libras aplicada à tecnologia de realidade aumentada. O objetivo da nossa pesquisa foi compreender e conhecer como a linguagem de sinais, Libras, pode ser utilizada e como facilitar o acesso e o uso da mesma pelas pessoas não sinalizantes. Nós percebemos que é muito difícil para os ouvintes se comunicar com as pessoas que têm deficiência auditiva, justamente pela falta de conhecimento do uso de Libras. Então, o nosso objetivo era tornar mais fácil esse uso. E a partir desses objetivos, nós definimos perguntas para nortear a nossa pesquisa, o nosso desenvolvimento. E nós consideramos o seguinte: que tipo de ferramentas já existem e estão sendo utilizadas, o que os usuários dessas ferramentas acham dessas ferramentas e que inovações nós poderíamos aplicar a essas ferramentas. Inicialmente, nós desenvolvemos uma pesquisa Desk Research, onde nós buscamos entender que referências já existem no mercado atual. Foram essas plataformas que já existem no mercado atual que utilizam Libras de forma digital. A partir disso, nós buscamos entender o que os usuários comentam e acham dessas ferramentas. Então, nós buscamos avaliações, comentários, e a partir desses comentários, dessas análises dos usuários, a gente pôde dividir em duas partes: as boas práticas. Então, nós definimos que práticas são aplicadas por essas ferramentas que são positivas para o usuário e quais os principais problemas dessas ferramentas.
Depois, nós desenvolvemos uma matriz CSD, onde nós pontuamos as certezas que nós temos sobre essas ferramentas e sobre os usuários, as suposições que nós temos, que vão ser confirmadas ou não a partir da pesquisa com os usuários, e as dúvidas que nós temos. A partir da matriz CSD, nós desenvolvemos um questionário para pesquisa para entrevistar os usuários, o nosso público. É válido lembrar que nós fizemos uma pesquisa prévia com a professora Elisandra, que faz parte do departamento de Libras aqui da UFAM. Na entrevista que nós realizamos com ela, nós podemos compreender melhor o universo no qual esses usuários estão inseridos, no caso, os deficientes auditivos, e como todo esse contexto funciona. E, a partir disso, nós elaboramos um questionário para entrevistar o nosso público. Essas foram as perguntas que nós desenvolvemos. Esse questionário foi aplicado pelo Forms. Esse questionário ele foi desenvolvido tanto de maneira escrita, e em cada pergunta que nós elaboramos, que foi feita para os usuários, nós elaboramos um vídeo com uma sinalizante de Libras. Ela sinalizou cada pergunta para que esse questionário fosse acessível para todo mundo. E, a partir desse questionário, nós obtivemos respostas para continuar o desenvolvimento do projeto. Boa noite. A partir do questionário que a gente desenvolveu, a análise das respostas foi desenvolvida pelo meio do debrief. A gente teve no total de 6 respostas, 80% foram mulheres de 19 a 24 anos, e as outras informações são acerca de o que eles preferem, dados demográficos, quanto tempo eles passam na internet e em aplicativos ou sites. A grande maioria das pessoas não são surdos sinalizantes, e a gente se baseia nisso. 50% já utilizou algum aplicativo de Libras, que foi o HandTalk, e 50% das pessoas usa para comunicação e a outra metade para aprendizado. E 33,3% já teve acesso à realidade aumentada, sendo por jogos, filtros ou outros meios. No debrief, separamos por três partes, que são os achados, o que nós achamos com o questionário, a verbalização dos nossos respondentes nas perguntas abertas e o que nós interpretamos com essas perguntas abertas. A partir do debrief e do questionário, foi possível desenvolver as proto-personas, a primeira sendo a persona primária, que seria a persona ideal para a utilização do nosso app. As duas foram desenvolvidas para trazer justamente uma maior identificação do nosso público, inclusive aqui na faculdade. No como nós poderíamos, nós desenvolvemos perguntas de como nós poderíamos fazer o aplicativo. O que a gente poderia fazer? Por exemplo, como nós poderíamos melhorar a comunicação entre surdos não sinalizantes e ouvintes não sinalizantes de forma simples e rápida. Elas foram desenvolvidas justamente para nos guiar nesse processo das criações. Então, a gente desenvolveu outros objetivos na pesquisa para o aplicativo. O objetivo geral sendo permitir e facilitar a comunicação entre ouvintes e surdos através da comunicação em Libras aplicada à tecnologia de realidade aumentada. Esse seria o objetivo principal do aplicativo. Nos específicos, ele seria para permitir que os usuários ouvintes não sinalizantes possam se comunicar com pessoas surdas, reduzir essa barreira da comunicação entre surdos e ouvintes e incentivar o uso do aprendizado em Libras, inserir e aplicar novos recursos e tecnologias. Então, ele seria para quem tivesse interesse em aprender Libras, utilizar e incentivar o aprendizado em Libras e a comunicação com pessoas surdas. Nas principais funções que a gente considerou foram as sinalizações e a consulta de sinais. Elas foram definidas durante
durante o processo de pesquisa, inclusive com a professora Elisandra, que nos deu orientações sobre o que poderia ser colocado no aplicativo. Nas sinalizações, o usuário poderia adicionar um espaço que ele deseja comunicar através da linguagem de sinais. E o recurso de realidade aumentada ajudaria ele a entender melhor. Na consulta de sinais, o usuário ele poderia consultar o banco de dados de sinais em Libras, onde ele poderá consultar tipos de sinalização em Libras e seus significados, incluindo o uso de termos técnicos. No diferencial do nosso aplicativo, a gente observou que os anteriores eles não têm muita diversidade em gírias regionais ou termos em inglês, eles não utilizam muito. Então, esse seria o nosso diferencial. E o uso de termos técnicos científicos também. Esse é um mapa de fluxo do aplicativo. Ele foi separado em 4 funções principais. Seria o perfil, a sinalização, a consulta de sinais e as configurações. No perfil, as informações pessoais, informações profissionais e de localização, justamente para a gente mapear onde essas pessoas estão localizadas e ter uma melhor visão de onde o aplicativo poderia chegar. Na sinalização, teria a barra de pesquisa e na consulta de sinais também a barra de pesquisa para buscar os sinais dos termos técnicos e regionalismo. Na configuração, é a configuração do aplicativo como idioma, avatar, câmera e todas as configurações. Depois que a gente fez toda essa pesquisa, conversamos com alguns alunos também, a professora, a gente partiu para a prototipação. Como a Ana falou, nós dividimos em 4 abas principais e começamos com o login, onde a gente entra, faz o login e tem a segunda opção também, o sigin, que é para quem não tem conta, entrar e logar, botar seu e-mail, seu perfil, essas coisas. Aí a gente parte para a home, onde vai ter um tutorial do uso e suas funções do aplicativo, perfil, onde você vai colocar suas informações pessoais, e sinalização também, que é aquela parte que a Ana mostrou, onde vai ter regionalismo, Sistema Internacional de Libras e o idioma de cada lugar, né? Temos também a consulta dos sinais, que vai permitir buscar os sinais que tem, onde a pessoa não ouvinte vai poder apontar a câmera do celular e vai ser traduzido em Libras. E, por fim, as configurações. Cadê onde é que passa? Onde? Aqui é a nossa tela principal, login. Ali no meio o logo do aplicativo. Aí você teria 2 opções entre criar conta e entrar. Criando a conta, você adiciona suas informações como e-mail, nome e sua senha. E entrar o login normal, e-mail e senha. A home é ali onde vai ter um vídeo inicial de tutorial mostrando como funciona o aplicativo. O perfil, sinalização, as consultas de sinais e configurações. Apertando em qualquer dessas abas, você vai ser direcionado a uma parte do app, indo para a sinalização, onde você vai poder digitar o texto e vai ter o avatar traduzindo em Libras aquilo que você quer saber. Ou o contrário. E também ele vai ter como você gravar sua fala e ele vai traduzir também. O perfil, como eu falei anteriormente, onde você vai acrescentar suas informações pessoais, você vai poder montar o seu avatar do jeito que você quer, personalizado, você vai botar seu lugar, localização e dados pessoais. Na consulta de sinais, você vai poder escolher entre o Sistema Internacional de Libras, você vai poder escolher sobre termos técnicos, se você quer aprender alguma coisa acadêmica, ou coisas regionais, gírias e coisa do tipo.
também vai ser possível traduzir dessa forma. E ali vai ter um videozinho explicando de como é que é isso, vai ter a pessoa sinalizando. E a aba de configurações é como qualquer outro aplicativo. Você vai poder escolher o idioma, a velocidade da fala, se quer mais lento, mais rápido, e pedir informações e ajuda. Também é muito importante botar a aba de feedback, que também vai ajudar nas atualizações do aplicativo, né? Na melhoria. Informações de falha e tudo isso que é importante para a gente evoluir no aplicativo, né? Melhorias. Aqui um pouco da nossa bibliografia, e a gente acredita que com essa nossa pesquisa vai ser muito importante para diminuir a barreira entre ouvintes e não ouvintes, vai poder ajudar tanto a comunidade acadêmica como no dia a dia das pessoas e poder entregar para as pessoas mais acessibilidade, uma melhoria de vida. E a gente acredita que é possível também desenvolver esse app, tirar do papel e assim ajudar todo mundo, né? A gente gostaria de agradecer nosso orientador, o professor Caldas, o Projeto Super, que deu a oportunidade da gente fazer esse trabalho, e também a professora Elisandra, que não pôde estar aqui hoje, mas que também contribuiu com o nosso estudo. Obrigada. Ok, parabéns, meninas, trabalho muito legal. Gostei de ver. É bom saber desse tipo de atividade e desse tipo de envolvimento que vocês estão fazendo. Alguma pergunta para os colegas? Não, ok. Parabéns mais uma vez. Continue aí com esse processo que está muito legal. Ok, fechando a nossa sessão de hoje, né, vamos para um próximo trabalho, que é Tecnologia Wearable, Líbio, Luciano e Tiago, orientado pelo professor João Caldas e pelo Daniel. Boa noite. Como já foi apresentado, esse é o título do nosso projeto, Tecnologia Wearable, óculos com reconhecimento de palavras e imagens para cegos. A nossa equipe é composta por Luciano Conceição, Líbio Frost, que não pode estar aqui, Tiago Nascimento, que sou eu, e o professor orientador João Caldas. A contextualização. Foi avaliado como diversas pessoas com deficiência visual, elas apresentam muita dificuldade ao longo do seu dia a dia, seja principalmente com quesito a leitura de livros, informações, principalmente de remédios e de placas. E tendo com isso em mente, o projeto buscou criar uma tecnologia que pudesse auxiliar essas pessoas a ter uma melhor condição de vida. Com isso em mente, qual seria essa solução para essas dificuldades apresentadas? Seria a criação dessa tecnologia que faria essa leitura, seja de texto ou leitura de imagens, do qual seria aplicada em um wearable, do qual a pessoa poderia utilizar ao longo do dia a dia para auxiliar nas suas atividades. O que seriam os wearables? Os wearables são basicamente dispositivos o qual a pessoa pode utilizar ou vestir, como, por exemplo, os relógios smartwatch ou smartband. O objetivo geral da pesquisa: auxiliar na identificação de palavras em ambientes que não providenciam catálogos em braille, para que, além de evitar a falta de acessibilidade, garantir uma melhor qualidade de vida e promover a independência
Os objetivos específicos: desenvolver um sistema de reconhecimento de imagem e texto, catalogar necessidades para aprendizagem de máquina, analisar tecnologias similares para auxílio do projeto, identificar necessidades do usuário, estudar tipos de cegueira e como podem ser trabalhadas no projeto, realizar pesquisas em campo e estudo de casos com grupo focal. Como foi dito anteriormente, os resultados pretendidos seriam o desenvolvimento dessa tecnologia que faria essa leitura de textos e imagens para que então pudessem ser aplicadas em wearables que pudessem facilitar esse dia a dia das pessoas que possuem deficiência visual, que não tivessem esse fácil acesso ao braille e nem tivessem esse tipo de conhecimento. A metodologia aplicada no projeto foi o do diamante duplo, que é uma metodologia bastante utilizada no Design Thinking para a criação de projetos e tecnologia, do qual é composta pela fase inicial de exploração, seguindo para as etapas de cocriação e experimentação. Partindo para análises similares, temos os exemplos que encontramos no mercado atualmente, dando destaque principalmente ao Google Glass, que foi o que a gente mais encontrou com avaliações atualmente. Aqui temos as boas práticas com relação que foram aplicadas no projeto, principalmente com relação à estética e processo de uso, e os principais problemas que também são observados. Essa aqui é a nossa matriz CSD, com as certezas, suposições e dúvidas observadas com relação aos usuários e ao processo de uso desses wearables. E, por fim, foi feito um questionário com o público-alvo, ou seja, pessoas com deficiência visual, de maneira online, no qual as perguntas foram focadas no quesito ergonômico, estético e como eles poderiam auxiliar na vivência diária dessas pessoas. E para a próxima etapa, utilizando as informações que foram obtidas com o questionário e nas etapas anteriores, vamos ter o debriefing, um diagrama de afinidades e também um como poderíamos. Para o debriefing, foi separados em achados, verbalizações e interpretações que foram feitas baseadas no questionário que foi aplicado, tendo alguns achados como feedbacks sonoros, algumas verbalizações do que eles achavam, do que poderia ser útil também no seu dia a dia e algumas interpretações também deles. Para o diagrama de afinidades, foi criado algumas funções que seriam ofertadas por esse produto, como, por exemplo, reconhecimento de imagem e descrição de ambiente, um design mais também simples que pudesse ser utilizado amplamente e também leitura de mensagens de texto captados pela lente. E também como nós poderíamos para certas partes desse produto. Como poderíamos deixar ele agradável para esse público, sem ter funcionalidade, ser utilizando dessa estética mais simples também, que poderia ser utilizado por várias pessoas, também independente do seu cotidiano. Utilizar baterias mais compactas, uma forma de privacidade através de feedback sonoro e também vibratório, e também tipos de hardware que seriam utilizados nesse óculos. E agora, para a idealização do produto, vamos ter um moodboard, uma geração de alternativas, materiais de fabricação, modelagem 3D e também um render do produto final. Para o moodboard foi selecionado algumas imagens para servir de exemplo e também de inspiração na hora da criação dessas geração de alternativas para o produto final. E com base no moodboard e também todos os dados que foram obtidos no decorrer da pesquisa, foram criadas 3 alternativas de óculos que todas elas cumpriam alguns dos parâmetros que foram obtidos e também colocados. Para o material de fabricação, a fim de ter um material que fosse durável, que também fosse barato de fabricação
e também que ajudasse como um bônus o meio ambiente, foi selecionado o bioacetato, que já é um material que é utilizado nesse mundo da criação de óculos, e ele não só provém essa facilidade de achar um preço baixo, e também, quando ele vai para a natureza, depois de ser utilizado, ele possui um tempo de degradação, biodegradação mais curto do que um plástico normal. Passou? Para o começo da modelagem 3D foi feita modelagem base do óculos, também utilizando escala real de um óculos, e com a partir da modelagem das medidas foi criado um modelo 3D. No modelo 3D já é possível observar algumas das coisas que vão ser utilizadas no óculos, como por exemplo, câmeras e sensores que são acoplados nas laterais do óculos, um espaço para bateria, um espaço botões para poder você conseguir utilizar, né, caso necessário, clicar do lado do óculos, e também uns fones de ouvidos acoplados. E por último, nós temos uma renderização de como seria o produto final, caso ele fosse fabricado. E com essa pesquisa, a gente concluiu que este produto ele contribuiria positivamente para o dia a dia dessas pessoas com deficiência visual ou cegos, e focando na criação desse dispositivo, a gente também acha que vai trazer uma forma mais fácil para eles no seu dia a dia, ainda mais também e acessível, né, devido à criação do material mais barato. E com isso a gente também tem nossos agradecimentos ao professor João Carlos, né, como nosso orientador, ao Projeto Super por dar a oportunidade de criar esse produto, né, esse protótipo, e também ao nosso orientador que nos está aqui presente também, o Daniel. Ok, pessoal, parabéns. Um belíssimo trabalho também apresentado aqui. Com isso, nós deixamos aberto para os colegas também fazerem alguma colaboração ou alguma pergunta para a equipe. Não? Nossa. Essa sessão foi boa, que ninguém perguntou nada, né? Aí deu para fluir legal, nenhuma equipe perguntou nada, legal. Bom, pessoal, parabéns de novo, né? E com isso nós encerramos essa sessão de hoje. E amanhã teremos uma continuidade aí da sessão voltada para indústrias do mesmo horário, tá bom? Prestigiem também para ver os trabalhos dos colegas que tem trabalhos bem legais acontecendo aí. Eu fico satisfeito em ver, na última, da Super Tech Week do ano passado, eu fiquei lá com o pessoal da elétrica, né? Dessa vez eu fiquei aqui com vocês e eu estou bem surpreso com muitos trabalhos aí. E é bom ver o que está acontecendo, tá bom? Parabéns. Obrigado. Boa noite.